E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Abner Ramos e nesse vídeo você vai aprender a como interpretar qualquer versículo da Bíblia corretamente, tá? Então, pegue sua Bíblia, porque você vai precisar aí da sua Bíblia para assistir esse vídeo e compreender ele perfeitamente. Papel, caneta, porque o conteúdo que eu vou te entregar vai ser sensacional. E claro, água e café, porque a gente vai ficar um tempinho aqui junto. Então se prepara e vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, claro, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo aí e qualquer dúvida que você tiver, pode mandar nos comentários, porque eu estou aqui para te servir, ok? Vamos lá. Por que eu decidi fazer este vídeo primeiramente? Porque muitas pessoas têm perguntado para mim sobre Abner, pode isso, pode aquilo na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre aquilo. E aí eu fiz algumas perguntas para as pessoas que me fazem esse tipo de pergunta todos os dias no meu Instagram, que inclusive está aí na tela para você seguir. E eu percebi que as pessoas não conseguem, não sabem interpretar a palavra de Deus. Algumas até entendem, mas elas não conseguem interpretar e trazer para o seu contexto prático. Esse é o conflito raiz que eu tenho percebido nas pessoas. Elas não conseguem interpretar e trazer para o seu contexto prático. Então, se você é uma pessoa que não entende a Bíblia, esse vídeo é feito para você, para que não entende nada. Esse vídeo é feito para você que entende até um pouco, mas não sabe como trazer para o seu contexto. E não sabe como... Tem aquela dúvida se realmente a interpretação está correta? Esse vídeo é especialmente para você. Então fique aí comigo e prepare-se, porque esse conteúdo vai mudar a sua vida. Pode mudar, só vai, claro, se você praticar. Vamos lá. Existem algumas regras para você interpretar um texto corretamente, tá? E eu vou fazer algumas perguntas para você, tá? Então eu vou te fazer algumas perguntas e essas perguntas você vai responder antes do seu devocional, antes de você ler a Bíblia. Então todas essas perguntas que eu vou te fazer, você vai praticá-las de que forma? Quando você for ler um novo livro da Bíblia, que o meu conselho é que depois desse vídeo você decida ler um novo livro da Bíblia, preferencialmente do Novo Testamento e um livro pequeno, para você praticar isso que eu vou te ensinar aqui. Então você vai precisar responder algumas perguntas antes de você começar esse livro. E assim você vai entender esse livro com perfeição. Perfeição não, porque perfeição não existe. Mas você vai entender com profundidade o que quer dizer aquele texto, aquele livro, aquele capítulo ou aquele versículo. Essas regras de interpretação, elas são baseadas em hermenêutica e exegese. Anota aí, hermenêutica e exegese são as matérias que visam interpretar textos da Bíblia. Mas fique bem tranquilo que eu não vou te ensinar hermenêutica nem exegese aqui. Eu vou pegar o simples do simples para você que não quer ser teólogo, não quer ser nada. Você só quer entender a Bíblia para você praticar e ter a sua vida transformada, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto que você precisa fazer é ler no mínimo em 5 versões diferentes. Então, Abner, eu vou precisar ler o livro inteiro em 5 versões diferentes? Se possível, sim. Mas eu sei que você ler o livro inteiro, se for um livro grande, você ler em 5 versões diferentes, vai se tornar cansativo, certo? Então o que você vai fazer? Vou te explicar a diferença entre palavra logos e palavra rema. Palavra logos é quando você conhece o livro inteiro. Você leu o livro inteiro de 1 João, por exemplo. Se você ler o livro inteiro de 1 João, você tem um conhecimento da palavra logos. Só que a palavra rema é aquela parte do livro de João que Deus falou com você. Sabe? Aquele versículo que saltou na sua frente. Então aquele versículo que você sabe que Deus está querendo te mostrar algo naquele ponto. Então esse versículo você precisa ler em pelo menos 5 linguagens diferentes. Por que, Abner? Porque você vai compreender o versículo em diversas interpretações, em diversas traduções. Algumas traduções vão fazer mais sentido e assim vai te dar clareza sobre o versículo. Você pode fazer isso num aplicativo de celular hoje. Aplicativo de celular que tem quase todas as linguagens da Bíblia. Você pega o aplicativo de celular, abre em 1 João 1,9, você abre lá e lê o capítulo 1, versículo 9, na King James, na NVI, na NTLH, na JFA e na A Mensagem. Explicando o que quer dizer cada sigla dessa. King James é da
tradução do Rei James, tá? Que é uma tradução específica americana, mas a gente já tem a tradução em português. NVI, nova versão internacional. NTLH, nova tradução linguagem de hoje. JFA, João Ferreira de Almeida. E a mensagem é uma linguagem que nós chamamos de paráfrase. Agora, quais os cuidados você precisa tomar ao ler a Bíblia, principalmente na NTLH e na A Mensagem? É porque NTLH e A Mensagem, elas não são consideradas traduções, elas são consideradas paráfrase. E o que é uma paráfrase? É uma interpretação da tradução, entende? Porque a NTLH, como ela é uma linguagem de hoje, muito atual, em certos versículos acaba perdendo o sentido que o autor quis passar ali. Vai mais da interpretação do tradutor. Então ela perde a essência do livro, do versículo, da verdade que Deus quis transmitir ali. Então, qual é o problema aí? É de você acabar acreditando em coisa que não é a realidade. E a mensagem da mesma forma. Então você precisa tomar esse cuidado. Então meu conselho é, você tenha uma Bíblia, se você não gosta da João Ferreira de Almeida, que é a JFA, que é muito antiga, muito formal, o que você faz? Você compra uma NVI, ou você lê no seu celular na NVI, que é uma tradução um pouco menos formal, mais dinâmica, porém ela está protegida pela crítica textual e dessa forma ela se torna verdadeira, com verdadeiro sentido do texto. E você tem a linguagem de hoje e a mensagem como complementar. Então você pegou lá 1 João 1,9, leu na NVI, Deus quer falar algo contigo, você abre na linguagem de hoje, lê na linguagem de hoje, você abre a Bíblia a mensagem, lê na mensagem, você abre JFA, lê na JFA, lê na King James e no máximo que você puder. Cara, tem um homem chamado Spurgeon, que eu não sei se você já ouviu falar, que ele foi chamado de os príncipes dos pregadores. Dizia que antes dele fazer uma pregação, ele lia 50 vezes o mesmo texto em diversas linguagens diferentes. Quanto mais você ler, mais isso vai se tornar compreensível para você. Então a primeira dica de ouro para você é leia o versículo, a passagem, o capítulo em 5 linguagens diferentes. Pelo menos, isso já vai ajudar. Você vai parar de ler a Bíblia só discorrendo. Começa do capítulo 1, termina do 5, não entende 10% do que está lendo. Então, faça isso. Pare de ser um leitor da Bíblia e comece a ser um estudioso, certo? Essa é a primeira dica, ok? Vamos lá. Agora entramos nos pontos. Tudo que eu vou te mostrar aqui, você vai fazer antes de começar o livro da Bíblia. Então, o meu conselho é, você vai escolher um livro da Bíblia aí agora. Escolha. Vou te dar 5 segundos. Pronto. Você escolheu um livro da Bíblia. Então, a partir desse vídeo, você vai ler esse livro da Bíblia, tá bom? Então, eu, Abner, escolho o livro de Filipenses, ok? Escolho o livro de Filipenses. Então, a primeira coisa que eu vou estudar é quem foi o autor do livro, que foi, no caso de Filipenses, foi Paulo. Então, eu preciso estudar a vida de Paulo. Então, você vai estudar o que ele faz, quem foi ele, qual foi o relacionamento dele com Cristo, em que contexto Paulo vivia e qual o temperamento de Paulo. E aí você vai estudar tudo sobre Paulo. Mas, Abner, aonde eu vou encontrar isso? Você encontra isso no Google, você encontra isso em Bíblias de estudo. Aí vem duas dicas monstras para você. Tem um livro que chama... Ele tem 2 versões, é o Quem é Quem na Bíblia, então tem todos os personagens da Bíblia naquele livro, e tem todos os personagens da Bíblia de A a Z. São 2 livros diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, ter todos os personagens da Bíblia ali para você. E outro livro chama Através da Bíblia, livro por livro, tá? Então esses livros vão te ajudar como material complementar e não são materiais caros, ok? Mas caso você não faça isso, você tem no Google, coloca lá no Google, quem foi Paulo? Paulo tem até filme do Paulo, então tem filme do Paulo, tem série da Bíblia que conta a história de Paulo. Se você jogar em blogs, vão ter blogs contando a história do apóstolo Paulo, ou seja, qual foi o autor que escreveu o livro a qual você escolheu aí na sua mente. Então você precisa conhecer tudo do autor. Por que, Abner? Porque Deus usou a vida dele para escrever. E quando Deus usou um homem para escrever um livro, ele não anulou a personalidade dessa pessoa. Entende? Ele não anulou a personalidade dessa pessoa. Então ele preservou isso.
Então a personalidade, o temperamento, as intenções, os motivos, tudo que tem dentro de Paulo está no texto. E assim eu compreendo o texto de uma melhor forma, quando eu conheço quem escreveu, tá? Por exemplo, se você ouve uma frase, você conhece uma pessoa, uma namorada, ou seu irmão, ou seu marido, você conhece muito essa pessoa. Quando essa pessoa fala uma frase, você já sabe o que ela quer dizer porque você conhece a pessoa. Agora, se um desconhecido diz a mesma frase, você não sabe, porque você não sabe qual a intenção dessa pessoa, qual o temperamento dessa pessoa, você não confia nessa pessoa. Então essa é a diferença de ler um livro quando você conhece quem escreveu esse livro. Então você vai estudar, primeiramente, quem é o autor. E não precisa, em primeira instância, não precisa ser um estudo muito profundo, tá? Em 30 minutos de estudo no Google, em blogs, você já vai ter uma luz sobre quem é o autor, certo? Esse é o primeiro ponto para você entender qualquer livro, versículo e capítulo da Bíblia. Conhecer quem escreveu. Segundo ponto, para quem foi escrito? Então, no caso de Filipenses, foi escrito para a igreja que ficava em Filipos, as pessoas que viviam em Filipos. Então, eu preciso saber quem são essas pessoas. Eu preciso estudar quem são essas pessoas. No seu caso, eu escolhi um livro de, Hebreus. Você precisa estudar quem foram os hebreus, no que eles acreditavam, no momento que eles estavam naquela cidade, o que acontecia naquela cidade, entende? Você precisa compreender o que passa na cabeça das pessoas a quem são destinatário do livro. Quem é esse povo ou a que pessoa foi escrito. Então, por exemplo, se você for ler o livro de Timóteo, não foi para um povo, foi diretamente para Timóteo. Então você precisa estudar quem? Você precisa estudar Timóteo, ok? Então, você vai extrair o máximo de informações de quem é o destinatário a qual o autor escreveu aquela carta ou livro, ok? Isso é extremamente importante. Mas, Abner, e se for os evangelhos? Os evangelhos não foram escritos não era uma carta, só que eles tinham um objetivo. Se você não sabe, Mateus foi escrito para o judeu, Marcos para o romano, Lucas para o grego e o evangelho de João para todos que acreditavam em Cristo. Então você precisa compreender isso, quem é o destinatário e por quê. Você não é mais um leitor passivo da Bíblia, tá bom? Você não é mais um leitor passivo. Você é uma pessoa que vai estudar para entender aquilo que está sendo falado. Porque só entendendo o que está sendo falado, você vai conseguir conhecer as profundidades de Deus. Você vai conseguir ter intimidade com Deus. Você vai conseguir pregar com autoridade. Você vai conseguir ser usado por Deus. E eu sei que é isso que você deseja para sua vida. Então você precisa deixar de ser um leitor passivo e ser um estudioso. E aqui eu estou falando com você mesmo, que começou a ler a Bíblia agora. Não é vídeo para quem estudou teologia. Não é vídeo para quem já tem muito tempo lendo a Bíblia. É para você, eu estou falando com você, que é extremamente iniciante ou que não entende nada até agora, certo? Então é isso que você vai fazer, ok? Eu tenho outro vídeo no YouTube para você que é como entender a Bíblia toda em apenas um vídeo. Então você, com esses dois vídeos, você pode mudar a sua forma de entender e de interpretar a palavra de Deus, certo? Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é um ponto importantíssimo, é a chave da questão, que é descobrir qual é a intenção do escritor quando ele escreveu aquele livro, qual é o efeito que ele quis produzir. Abner, tem como descobrir isso? Tem. Existem diversos estudiosos que já escreveram sobre esse assunto, que já estudaram sobre esse assunto. Como diz um grande filósofo de muito tempo atrás, eu cheguei onde cheguei porque eu me debrucei no ombro de gigantes. Abner, o que quer dizer isso? É que pessoas já fizeram diversas coisas, é só você ir lá e ler o que elas já escreveram, entende? Você vai... Eu, novamente, voltando para o meu exemplo, que eu não sei qual exemplo você escolheu. Então, o livro de Filipenses, eu vou buscar qual foi a intenção que Paulo escreveu Filipenses, qual foi o objetivo que ele escreveu Filipenses, o que estava acontecendo com aquele povo a ponto de ele querer escrever uma carta, a ponto de ele precisar escrever uma carta. Só para você ter uma ideia, no livro de Filipenses, o que aconteceu? Paulo recebeu uma oferta. Paulo estava preso, recebeu uma oferta do povo para que ajudasse ele. Ele escreveu a carta de Filipenses para agradecer aquela oferta e trazer algum ensinamento.
Só de eu saber disso, eu vou ler essa carta de uma forma diferente. Eu vou ler esse livro de uma forma diferente. Porque eu sei a intenção que Paulo queria produzir, entende? E você encontra tudo isso na internet de forma gratuita para você, distribuído para o mundo. Só que eu estou aqui para te informar isso. Antes você não sabia, agora vocês já sabem. Tá bom? Então você vai extrair o máximo de informação. E aqui, vou dar um adendo. Aqui está o segredo para você não cair em nenhuma heresia. O que é uma heresia? Qualquer ensinamento que vá contra o ensinamento de Cristo. Muitos homens ensinam e mulheres ensinam coisas que não estão na palavra de Deus. Eles retiraram do contexto, da interpretação deles e criaram doutrinas em cima disso. Enfim, não é o foco do vídeo, mas existe e você sabe que existe. Como você não cair nisso e como você mesmo não traduzir e interpretar da maneira correta, descobrindo qual era a intenção do autor. Vamos dar um exemplo aqui, ok? Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo da parábola do bom samaritano. Você deve conhecer a parábola do bom samaritano. Um homem vem e pergunta para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Porque Jesus tinha acabado de falar que você tinha que amar o próximo como a si mesmo. Ele fala: Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde um homem foi espancado por ladrões e ficou jogado na estrada. Passou um levita e não o ajudou, passou direto. Passou um sacerdote e não o ajudou, passou direto. E esse homem era judeu, do mesmo povo do sacerdote e do levita, e eles não ajudaram. Aí passou um samaritano que não se dá bem de jeito nenhum com o judeu, mas o samaritano parou, colocou ele no cavalo, levou ele a um estaleiro, eu esqueci o nome correto, mas é o lugar onde as pessoas cuidavam de doente naquela época. Deu 2 moedas para o cara cuidar dele e disse: cuide e gaste o que for possível, na volta eu vou saber como ele está e eu pago tudo que for necessário. Qual foi a intenção de Jesus ao falar essa parábola? Foi responder: quem é o seu próximo? O seu próximo é todos, inclusive aquele que pensa ser seu inimigo. Ele também é seu próximo. Abner, quem eu devo ajudar? Eu devo ajudar todos. Todos que estiverem na minha frente, eu devo ajudar de alguma forma. Não importa quem é essa pessoa, que religião essa pessoa tenha, o que ela siga, ela é o meu próximo. Assim como o samaritano, que não se dava bem de nenhuma forma com o judeu, ajudou o judeu. Certo? Essa era a intenção de Jesus ao falar aquela parábola. Qualquer interpretação desse versículo que saia fora da intenção que Jesus quis produzir, está errado. Você entende isso? Assim você não cai em erros, ok? Então, tome muito cuidado com isso. Esse aqui é um ponto que você tem que focar muito. Qual era a intenção do escritor a escrever esse livro, essa passagem, esse capítulo? Você precisa estudar isso. Tudo isso você vai fazer antes de começar a ler o livro. E isso você vai tomar 30 minutos em cada ponto. Até menos em alguns pontos, tá bom? Então vamos lá, ao quarto ponto. Quarto ponto você vai descobrir qual é o tema, o conteúdo central do texto. Então qual é o tema que paira sobre todo o texto? É o objetivo principal que o escritor quis passar no texto. Então o tema do livro vai ser alguma coisa, tá? Então você vai buscar isso, extrair o máximo de informação disso, tá bom? Esse é o quarto passo. Agora nós vamos lá ao código. Abner, código? O que é código? Calma, isso aqui é bem simples. Você vai procurar de que forma esse livro foi escrito. Então, por exemplo, se foi no Velho Testamento, esse livro foi escrito em pedra, se foi lá na lei. Mas se foi no Novo Testamento, foi escrito em pergaminhos, em papiros. Abner, pra que isso? Porque quanto mais você entra no contexto, mais você compreende as verdades que estão ali escondidas, tá? Quais palavras e termos, jargões foram usados naquele livro? Quais são os jargões da época que talvez nós não entenderíamos hoje? Então busca isso, jargões do livro tal, termos do livro tal, em que período e lugar foi escrito? Quanto tempo depois que Cristo existiu esse livro foi escrito? Qual lugar ele foi escrito? Qual era a realidade vivida naquela época? Entende? E quando e onde, ok? Então, esses pontos você precisa extrair o máximo de informação do livro antes de ler o livro. Eu chamo isso de leitura investigativa. Você vai investigar tudo sobre o livro antes mesmo de pegá-lo para ler, ok? No final vou fazer uma analogia aqui que vai ficar claro o motivo disso, tá? Agora você vai trazer esse ponto para você. Como assim?
Aqui nós estávamos lendo sobre o destinatário, sobre o escritor, sobre o livro em si. Agora você vai olhar para você. Isso você vai fazer enquanto você estiver lendo. Então, por exemplo, quem é você? Eu sou assim, 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 assim. Quais são os seus pontos em comum com o povo a qual esse livro foi escrito? Então, eu tenho que estudar quais pontos da minha vida fazem parte, têm relação com o povo de Filipenses. Então, quem era o povo de Filipenses? Eles eram um povo muito pecaminoso, é um povo que vivia numa cidade onde havia muita mercadoria, muita avareza, muita prostituição, muito o quê? Eu vivi isso na minha vida, eu tenho algum contexto que é incomum com esse povo? Você vai começar a conectar o destinatário a você, tá? E aí vai fazer muito mais sentido. Aí começa, aqui entrou a parte de começar a extrair da palavra princípios, tá? Princípios para você aplicar e praticar no dia de hoje, ok? Então você vai extrair o máximo de informação sua. Escreva. Aí entra também o processo de autoconhecimento que a maioria das pessoas não tem. Depois disso, você vai avaliar você no sentido de qual é a sua intenção ao ler aquele livro, tá? Porque, concorda comigo, você já não leu algum versículo, algum capítulo, algum livro da Bíblia com a intenção errada? Não, Abner, jamais eu toquei num livro sagrado com a intenção errada. O que seria a intenção errada? Você já leu a Bíblia para provar para o seu pastor, para o seu amigo que ele estava errado? Então você está lendo na intenção errada. Você está buscando a sua verdade na Bíblia, tá? Você já leu a Bíblia para provar que talvez ela está errada? Não, deve ter algum erro na Bíblia. Eu vou ler aqui porque eu vou encontrar algum erro na Bíblia. Você está lendo com a intenção errada. O primeiro ponto para você ser transformado pela Bíblia é avaliá-la como autoridade. A Bíblia é uma autoridade. E quando você considera a Bíblia uma autoridade, você se prostra a ela com humildade. De que forma? Eu estou aqui para ser transformado por ti. Essa é a real intenção que tem que estar no meu coração, no seu coração, para nós entendermos corretamente. Porque o intuito desse livro é como entender qualquer versículo, passagem, livro, corretamente. Porque entender é uma coisa, interpretar é uma coisa, mas interpretar de forma correta é outra. E interpretar por interpretar, tem um monte de gente fazendo, cometendo um monte de erro. E eu vou falar uma coisa pra você, a maior estratégia do diabo é o ensino errado, tá? A maior estratégia do diabo não é te matar em um acidente. A maior estratégia do diabo é fazer com que você acredite em algo que Deus não disse. É fazer com que você viva algo que Deus não preparou para você viver. Então, se você interpretar um livro da Bíblia de forma errada, você vai acabar vivendo isso, ok? E a Bíblia mesmo diz, o povo falece por falta de conhecimento. Então, qual é a sua intenção? Não pule nenhum passo desse ao ler o próximo livro que você vai ler da Bíblia, tá? E a apropriação. O que é a apropriação? É a parte final de prática e de aplicação. Então, o que você compreendeu de todo o texto e o que você pode aplicar na sua realidade hoje. Então, é impossível você passar por todos esses passos e você não aprender diversas coisas novas. E aí você vai notar, eu aprendi isso, eu aprendi isso, eu aprendi isso, eu aprendi isso e isso aqui eu vou aplicar na minha vida a partir de hoje. Isso aqui eu vou aplicar na minha vida. De que forma você vai aplicar? Em que situações você vai aplicar? É assim que você extrai da palavra de Deus princípios práticos para o dia de hoje. E a Bíblia diz que aquele que medita de noite na lei e se esmera em praticar aquilo que nela está escrito, tem a sua vida transformada e é bem-sucedido em tudo que fizer. Tá? Abner, por que você acha que é necessário passar por esses passos? Pelo simples motivo de, presta atenção, eu vou usar uma analogia que vai te ajudar nesse contexto. Não sei se você já assistiu ou leu os livros do Harry Potter. Sim ou não? Não sei. Você que vai responder aí, tá? Aí o segredo é, se eu te chamo hoje para ir na minha casa, para assistir o terceiro filme do Harry Potter, você não assistiu nem o primeiro, nem o segundo, não leu nenhum livro, nenhum primeiro, nem o segundo, nenhum dos livros. De 0 a 10, qual é a chance de você entender este livro? De 0 a 10. Os números que sempre me dão é de 1 a 2. Sim, porque você não conhece contexto, personagem, você não conhece protagonista, você não conhece cultura, você não conhece nada.
Você não conhece quem foi a pessoa que idealizou o filme, qual objetivo ela tinha. Então como você vai entender? Você não vai entender nada. Agora, se eu te convido para ir à minha casa assistir o terceiro filme do Harry Potter, mas antes, 1 hora antes do filme, eu sento com você, te explico o filme 1, todinho, quem são os personagens, qual é a cultura, qual é o objetivo do filme, qual é o tema principal do filme, te explico o 2, tudo, te explico tudo e depois você senta para assistir o terceiro filme. De 0 a 10, qual é a chance de você entender este filme? O número que me dão é 7, 8. 7 e 8, por quê? Porque agora você entende o contexto, autor, você entende o objetivo, você entende o motivo, você entende diversas coisas. Não seria 10 porque 10 era você mesmo assistindo, certo? Você mesmo lendo os livros. Então a compreensão seria 10. Mas 7 e 8 porque você foi explicado por alguém. Mas sair de 0, de 1, de 2 para 7 e 8 é magnífico. Certo? Então é isso que as pessoas fazem com a Bíblia. Elas não entendem nada. Elas pegam o livro de Filipenses, vai abrir o livro de Filipenses, não sabe qual é o objetivo do autor, não sabe quem foi o autor, não sabe os personagens, não sabe o contexto, não sabe a intenção, não sabe nada. Aí eles abrem a Bíblia e querem entender. Ah, mas eu não entendo a Bíblia quando ele não vai entender mesmo, não vai entender nunca, porque você não é nenhum ser especial iluminado por um anjo para entender algo que você não estudou. Entende? Por isso eu fiz esse vídeo para ensinar você que não sabe nada, que não sabia de nada disso, a você entender qualquer livro da Bíblia a partir de hoje. Agora, se você achou esse conteúdo válido, te ajudou, te enriqueceu, te trouxe informações que você não sabia e pode ajudar outras pessoas, então me siga no Instagram, compartilhe esse vídeo, manda perguntas no comentário caso ficou alguma dúvida ou qualquer tipo de pergunta que eu estou aqui para servir você. Dá um like no vídeo, ativa as notificações, se inscreve nesse canal aqui, aí está meu Instagram e estou aqui para te servir, certo? Até o próximo vídeo, tamo junto, fiquem na paz.